saiu à noite, foi pra fora no quintal da casa pra olhar. Quando ele olhou pra cima do telhado, tinha uma velha em cima do telhado lá, parada assim. Caralho, velho. Tudo, sabe, assim, enganchadona assim. Aí ele ficou olhando pra aquilo e a velha ficava fazendo sinal chamando ele assim, ou pedindo algo pra ele, né? Matinta também é sinistro, sabe? Eu tenho uns relatos assim que eu já escutei de Matinta. O primeiro relato de Matinta que eu escutei era de um conhecido da família aí, que era engenheiro florestal, que é um dos caras que me inspirou a meio que trabalhar com o que eu faço, só que ele era da área florestal e eu fui para aviação. Pelo fato dele viajar muito, fazer auditoria, lidar com projeto, aí eu falei, pô, se um dia eu trabalhar, eu quero trabalhar com um negócio que eu viaje, que eu desenrole as coisas em lugares diferentes e tal. E aí ele era um cara meio próximo, assim, da família, e ele contou que numa fazenda que ele foi, que agora eu não vou lembrar, mas era do centro-oeste, assim, Mato Grosso do Sul, Goiânia. Ele foi, aí chegou nessa fazenda, e aí, quando era uma fazendona muito no meio do mato, muito no meio do nada, não dava pra ficar em hotel, você ficava hospedado na própria fazenda. E aí deram literalmente uma casa pra ele ficar hospedado lá, o mês que ele ia estar trabalhando lá, que ele ia fazer mapeamento, estudo da terra e tal, ver mais ou menos a rotação ali que as pessoas tinham que fazer do plantio ali, enfim. E aí ele ficou nessa casa. E no primeiro dia já falaram pra ele, ó, aqui ó, à noite você fecha tudo, não toma café perto da janela à noite, não sai pra ficar fumando cigarro Café e tal. perto da janela. Nada que o cheiro atraia, nada que, sabe, não fica de bobeira por aí, porque tem muito bicho aí pro meio do mato, muita entidade. Alugaram um apartamento. E o cara pagou pra ver, né? E aí diz que ele fazia o cafezinho dele e tomava café sentado na fazendona, varandona na frente da casa, sabe? Churrasqueira, aquela coisa boa do sítio do interior. Sim. Cagou pro que falaram pra ele. E aí, na primeira semana, num dia aleatório da noite, ele escutou a coruja e alguém andando no telhado da casa dele. Sabe? Gente literalmente andando. Aí ele falou, que é isso, né? Um bicho muito grande, né? No primeiro dia não ligou. Aí no segundo dia escutou barulho de novo. Aí ele sentiu que estavam tentando entrar na casa. Aí ele comentou com o pessoal. E o pessoal já falou pra ele, ó, é entidade na mata. Aí é coisa sobrenatural. Só fica aí dentro. Coisa sobrenatural. Não mexe, cara, não mexe. Chegou a noite, vai pra dentro de casa, pô. Vai pra dentro de casa. E aí ele foi lidando, até que um dia ele pagou para ver, e aquele barulho de coruja, aí um dia ele saiu à noite, foi pra fora no quintal da casa pra olhar, quando ele olhou pra cima do telhado, tinha uma velha em cima do telhado lá, parada assim. Caralho, velho. Tudo, sabe, assim, enganchadona assim. Aí ele ficou olhando pra aquilo, e a velha ficava fazendo sinal chamando ele assim, ou pedindo algo pra ele, né? Aí quando ele destravou, ele correu pra dentro da casa e se trancou. Aí no outro dia ele foi atrás do pessoal, é claro que o pessoal deu uma risada da cara dele. Aí ele foi atrás do tiozinho, sempre o vozinho ali do rolê. Falou pro senhorzinho, aconteceu isso. Aí ele falou, é Matinta, ela tá querendo café e tal. Faz um acordo com ela, fala que você vai deixar o café toda sexta-feira, todo dia à noite lá atrás da porta lá, ela vai parar de te assustar. Aí ele fez isso e parou. Nunca mais apareceu uma mulher lá pra ele. Caralho. Aí, esses dias atrás, ó, pra você ver. Imaginei a velha lá, veio. Não, imagine você. Agora faria um rascunho ali da. Imagina você numa fazenda, lá pro Mato Grosso do Sul, no meio do nada, que você tem que pegar um carro, andar 5 horas pra chegar numa cidade. No meio do nada, só você. Aí do nada você começa a escutar alguém andando no seu telhado. Você sai à noite, tem uma velha cabeluda em cima do seu telhado, fazendo barulho de coruja, porra. Hoje eu vou numa barbearia, que acabou se tornando amigo, né, o Flávio, e ele é do Pará. Ele é lá de uma cidadezinha lá perto de Belém. E ele conta várias histórias do avô dele também. Eu vou lá, ele já chega lá, pô, hoje eu vou te contar uma história de... Eu atraio essas coisas, sabe? Tipo, toda hora a galera... Peraí que eu vou... Aí ele começou a contar a história do avô. Gravar. O avô dele era ribeirinho, trabalhava com pescaria e tal. Só que aconteceu alguma coisa lá, ele se perdeu num dia lá e ele caiu no barco. Ele caiu na quina do barco com a perna, assim. E ele arrebentou com o testículo, arrebentou com a virilha. Deu um problema lá que o canal da uretra dele nunca foi mais o mesmo. Nossa. Arrebentou com o velhinho lá. E aí não podia mais trabalhar no barco. Ficou limitado o movimento e tal. Aí ele foi trabalhar na roça. Aí ele pegou o caseiro lá numa fazenda, foi trabalhar pros meios do mato lá. E aí, quando chegou lá, falaram a mesma coisa pra ele. Pô, aqui é só assombração, aqui tá perto lá do rio, tem de tudo. Tem bruxa, tem boto, tem
capeta, tem tudo aqui, não sai à noite. Mesma coisa, o velho pagou pra ver uns 2, 3 dias, aí escutava e tal, desafiava, xingava as assombrações, tudo assim, né? Provocava. Aí chegou uma época do ano lá, que provavelmente era quaresma, esses períodos santos assim, que o negócio fica mais à flor da pele, o banheiro de dentro da casa estragou. E aí ele precisava ir fazer o 1 e o 2 lá fora, numa fossa. E ele tinha esse problema de bexiga, de uretra lá, então fazia muito xixi. E aí foda-se, saía da casa à noite e tal, e ia fazer o xixi dele no meio do mato lá. Aí um dia ele saiu assim, ele tava lá fazendo o xixi dele, ele escutou também a corujona na nuca dele. Aí ele olhou pra trás, uma velha, 20 metros dele, 10 metros dele. Aí ele já sacou que era a Matinta, né? Aí correu pra dentro de casa, aí a Matinta começou a perturbar ele. E a parte mais interessante da história é que ele começou a ficar com medo de sair pra fora, e essas coisas vão entrando na sua cabeça, né? Tentou fazer acordo com a Matinta, não conseguiu e tal. Aí o que ele fazia? Ele fez um buraquinho na casa assim, levantava a madeira e colocava o negócio pra fora e fazia xixi, né? Pra não ir pra fora. Aí disse que um dia a Matinta tentou pegar o negócio dele lá, aí ele vazou de lá. Aí ele falou, não moro mais aqui. Abriu a portinha e colocou, quando ele viu a mãozona vindo assim, ele falou, que é isso. Aí ele foi embora da fazenda por causa disso. Engraçado que nos filmes, muitas vezes as pessoas não querem sair do lugar, né? Você vê os filmes de casa assombrada, as pessoas insistem, não, vou sair daqui, essa entidade tá aí, tipo... a primeira coisa que eu penso, mano, muda da casa, velho, tipo, sai daí. Mas eu pensava muito assim, a galera paga pra ver, né? Quem sou eu pra ficar testando o sobrenatural? Aí eu vou te contar, semana passada os caras estavam com uma câmera térmica pesquisando o estúdio lá pra ver se via alguma coisa. E eu lá do lado deles, eu falei, acho que eles fariam isso num filme de terror, cara. E você vê como que é, né? Quando você vê, você já tá no meio do filme de terror. O que rolou lá no seu estúdio? O que acontece? O prédio que nós estamos, é um prédio lá em Pinheiros, foi um achado, foi uma coisa assim que Deus enviou, a gente montou o estúdio lá e foram 3 anos maravilhosos lá. Só que é um prédio que ele tá numa esquina muito boa, muito perto da Faria Lima, da Rebouças, de avenidas boas, a especulação imobiliária tá gigantesca lá, e os donos do prédio são donos desse prédio, do outro prédio, do prédio dos fundos. Aí chegou uma incorporadora e falou, quero tudo, e venderam. E aí, desde o final do ano, as pessoas estão vazando de lá. Eu não vazei ainda porque eu não sei o que eu vou fazer, para onde eu vou. Mas hoje, das 30 salas que tem lá, tem 4 ocupadas. Ixi, então tá muito vazio. Tá muito vazio. E ele é um prédio de 4 andares. Entidades. E aí é um prédio que já foi residencial, que já foi comercial, que já foi uma única empresa, que virou um coworking, que hoje tinha um pouco de coworking e pouco de estúdios. E lá tinha dentista, tinha psicólogo, tinha estúdio de jornalismo, tinha correspondente internacional, cara que mexia com leilão. Tinha eu e mais 2 produtoras / estúdio de internet. O outro era gospel ainda. O outro era gospel. E tinha um político. Tinha um gospel, um político e eu lá falando de terror lá. Tinha 3 estúdios lá de internet, assim. E a galera era um pouco de tudo. E agora tem, sei lá, tem uma mulher que é esteticista no primeiro andar lá. Tem ela e mais uma lá que é psicóloga, eu acho. Aí tem um cara no segundo que mexe com... tipo uma holding, assim, uma imobiliária. Mexe mais com financiamento, sabe? E no último andar tem só eu lá, né? Só onde tá o nosso estúdio lá. E aí foi ficando vazio, foi ficando esquisito. Quando a gente mudou pra lá, o pessoal já tinha contado umas histórias meio malucas, né? Quando a gente conta, tem um canal no YouTube. Do que você fala? História sobrenatural. Porra, cara, que o prédio é estranho, você vai ver. Já tinha essas histórias, mas nunca tinha acontecido nada. Tinha uma lenda lá no prédio lá que todo mundo falava que tocava telefone no primeiro andar e ninguém tinha telefone. Aí tinha uma outra lenda lá que você às vezes entrava no corredor e o corredor dobrava de tamanho. Sabe, uns bagulho meio assim, meio tipo... Multiverso. Você falava, meio confuso, sabe? E também tinha um lance de, à noite, você escutar a gente conversando e não ter ninguém. Isso daí eu posso falar que aconteceu comigo lá, esses tempos atrás. Não tem ninguém, tá só a gente no prédio e tem gente falando lá do lado de fora. Bizarro. E foi ficando vazio, foi ficando pior. E aí, de uns 2 meses pra cá, aconteceu situação bizarra de a gente estar gravando igual a gente tá aqui e não ter ninguém no prédio e a gente escutar a gente correndo no corredor, sabe?
passa assim. Você fala, caramba, né? E tem um vídeo meu que depois eu posso te mandar pra você ver, que no meio do vídeo eu tô gravando sábado à tarde, 1h da tarde, solzão estralando, tipo a janela... A minha janela, ela dá pra um fosso, né? Ela não dá nem pra rua, nem pros fundos do prédio. Ela dá pra um fosso. Janelona aberta, tudo tranquilo. Zero motivo pra você ter medo ou pra você ficar sugestionado, sabe? Tipo, super tranquilo. Sim, acabei de almoçar. Dia feliz, Acabei de comer um contrafilé ali na chapa ali, sossegadão. E eu lá gravando sozinho, né? Que é tudo muito prático ali. E eu lá, tipo assim, eu comecei a sentir uma sensação ruim, um vento frio assim. Aí, tipo, do nada, na porta. Eu falei, tá gravado isso, eu te mostro. Aí eu parei, fui olhar, ninguém no corredor. Aí quando eu tava já nos 30 e tantos minutos de gravação, geralmente os meus vídeos têm isso, aí de novo, dá pra escutar alguém correndo no corredor. Aí eu ainda falo na gravação, tem que ter pego isso. Não tem porra nenhuma de ninguém aqui no prédio. Nada. Aí teve um outro dia que a gente foi gravar e ficou muito tarde. Eu tenho Sem Tempo, que é o meu canal. Aí eu tenho o Sugar Daddies, que é com os meus sócios idosos, com os senhores. E eu tenho a Hora do Pesadelo, que é com os meus amigos jovens, onde eu sou mais velho ali, né? É o tiozão da turma. Que é o Vinícius Daza, o Marcelão e o Diego. E aí eu e o Daza que a gente meio que pensou no Hora do Pesadelo, que é um canal onde a gente fala de cinema de terror, fala de cinema de fantasia e tal. E aí um dia a gente saiu do cinema, a gente tinha assistido, sei lá, um filme X lá. E a gente falou, tamo perto, a gente tava ali perto no Eldorado, né? Vamos já passar no estúdio e já vamos gravar, já vamos dar a nossa opinião. Acho que a gente tinha assistido aquele filme que é baseado em game, que o cara fica morrendo e voltando. Until Dawn. Exato, é boa. É boa. A gente tinha assistido o Until Dawn ali no Eldorado, a gente saiu do Eldorado e foi a pé pro estúdio ali que é pertinho, né? Vamos gravar e vamos falar e tal. E a gente gravando, sei lá, 11 horas da noite e tal. Aí do nada, assim, todo mundo olhou pra cara do outro, que é isso, cara? Aí falou, é lá da rua, né? O barulho subiu, é no fosso e tal. Abrimos janela, olhamos o prédio inteiro, perguntamos, tem alguém aí? Umas 3 vezes, nada. Voltamos a gravar. Aí daqui a pouco... Aí eu falo, não é possível, cara, sabe? Aí a gente lá continuou gravando, continuou conversando. Daqui a pouco, porta bateu, pau. Aí depois daquele dia, todo mundo que não acreditava ali do estúdio passou a acreditar. E aí, a gente tem amigos de religiões, crenças e tudo diferente. Chamou alguém pra ir lá? Eu tenho um amigão, que não tem nada a ver com YouTube, nem com audiovisual, nem com nada. Ele é paisagista e engenheiro. Não tem nada a ver, ele é engenheiro agrônomo e paisagista. Só que ele tem um negócio, eu esqueci o termo lá, que ele faz... Esqueci, eles vão me xingar aí. Que ele equilibra o ambiente, sabe? Ele coloca os adesivinhos, os cristais e tal. Tipo uma harmonização. Isso, ele faz uma limpeza, vibração e tal. Ele faz uns negócios e realmente dá uma diferença do caramba. Não é feng shui, não. Eu acho que tem um pouco, mas é um negócio mais ainda espiritualizado, assim. Então ele foi lá no estúdio, ele fez, né? Porque a gente tem lá uns objetos bem malucos, assim. Tem réplica de um monte de coisa de filme, sabe? Tem uma Annabelle lá. Tem um Gremlin, tem uma Annabelle, tem relógio amaldiçoado, tem... também. Eu tenho um objeto, eu viajei o Brasil inteiro, eu tenho uns negócios assim de uma capa, tem uma cachaça lá, que diz que a cachaça quem toma, se você tomar e entrar no mar, quando você sair, você encontra uma entidade, sabe? Tem uns bagulho meio maluco lá no meu estúdio lá. Bom, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu.